Hoje é dia de polêmica aqui nesse canal, é dia que o filho chora e a mãe não vê pra ficar calado, tá? Apanhar e ficar calado, pois a gente vai falar de 6 jogadores superestimados que vocês acham subestimados. Bicho, a gente já começa então falando de uns jogadores mais superestimados que a gente tem atualmente, com todo respeito se tu é torcedor do Real Madrid, mas o Rodrigo, meu amigo, não é subestimado não. Ele é muito superestimado. A mídia, ela tenta implantar uma ideia, uma pira, de que o Rodrigo ele é subestimado porque ele é o famoso caso do jogador sumido e né? E cara, o Rodrigo ele vive de apenas um jogo bom na carreira, aquele contra o City onde ele sai do banco, resolve o jogo, né? Mas quando tu olha o retrospecto, o histórico das temporadas anteriores, os números, tu percebe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A mídia, meu amigo, tenta passar essa ideia de que o Rodrigo é um cracaço de bola, que merece brigar por bola de ouro, que é isso, que é aquilo, que é melhor do que o Vinícius Júnior, companheiro de time dele, cotado a melhor do mundo na última temporada, cara. Essa temporada mesmo aqui, teve uma parte que o Rodrigo meteu gol em 5 jogos seguidos. Tava jogando muito bem. Aí fui abrir então um vídeo de uns caras aí da TNT, né? E o cara me mete que o Rodrigo merecia a bola de ouro na época. Numa época que a gente tinha Salah, Rafinha, Lewandowski metendo gol atrás de gol, além também do Yamal e do próprio Vini Júnior correndo por fora. Rodrigo é um jogador extremamente bom, é versátil, mas ao mesmo tempo irregular ao extremo. Ele joga bem, sei lá, meus amigos, 5 jogos seguidos, e isso é mais do que o suficiente para ele sumir por pelo menos 10 jogos aí. Como tá acontecendo agora, são basicamente 17 jogos sem marcar um gol ou sem dar uma assistência, e quem dera o problema fosse só esse, né? Fosse só os números, porque tem jogos em que ele some completamente, e inclusive vem perdendo a titularidade no Real Madrid pro Arda Güler, cara. Os números do Rodrigo são números de jogadores bons, como aconteceu com o Phil Foden na última temporada, como tá acontecendo com o Szoboszlai do Liverpool nessa temporada. É aquela, né, meus amigos? Ele nem é tão ruim para ser criticado, mas também nem é tão bom para ser elogiado. Eu gosto pra caramba dele, eu gosto pra caramba do Rodrigo, gostaria muito que ele viesse jogar no Citão, mas sinceramente, não é isso tudo que a mídia planta não. E não adianta vir de chororô pro meu lado, porque, meus amigos, é a verdade, tá? Nem a mãe do Rodrigo acredita que ele é subestimado. Então abaixa a bolinha, beleza? E só pra não dizer que eu tô puxando sardinha do City, né? Ou que eu tô simplesmente sendo clubista ou algo assim, eu admito, no City tem muito jogador superestimado. Mas pra mim, o mais superestimado é o Rúben Dias. Sim, ele era a peça perfeita que faltava pro City ganhar a Liga dos Campeões lá na temporada 22-23. Ele foi extremamente importante pro City nos últimos anos, ganhou tudo que conseguiu, ajudou pra cacete o sistema defensivo do Pep Guardiola, que era uma bagunça. Pra quem é fã e assistiu como eu, sabe do que eu tô falando, mas não tem como engolir a ideia que esse cara é subestimado como zagueiro não. Ele é muito bom, eu diria que talvez até acima da média, mas ele teve apenas 2 temporadas realmente boas, assim, tipo craque, tá ligado? Pra mim, ele tá acima de muitos outros nomes, acima do Rudiger, do Gabriel Magalhães, etc. Eu acredito que esses caras provavelmente vão passar essa temporada aí que o Rúben Dias fez, né? Mas tem nomes bem melhores, a exemplo do Konaté do Liverpool e também do Saliba, além do Van Dijk, mais uma galera aí, né? Sem contar que após a temporada 22-23, a melhor do Rúben Dias com a camisa do City, ele teve uma queda gigantesca, simplesmente falha todo lance que tem pra falhar, marca faltas de maneiras desnecessárias, além também de acabar dando algum pênalti ali pro City, né? Na verdade contra o City, sem contar o fato que ele ficou 50% mais lento do que ele já era. É um ótimo zagueiro, mas hoje já não figura entre os melhores do mundo não, e se fosse para ter uma dupla de zaga titular no City, que seja o Gvardiol, que é melhor do que o Rúben Dias hoje, e também o próprio Kusanov e quem sabe o Stones. Outro fator importante é que o Rúben Dias já ganhou o prêmio de melhor da temporada na Premier League, se eu não me engano ali foi em 21-22, né? Mas quando tu olha a temporada como um todo, teve jogadores bem melhores, incluindo o próprio Salah, sem contar que hoje o Rúben Dias tá com vários problemas físicos aí, né? Vem de muitas lesões, tá um pouco desfocado do futebol, o próprio Pep Guardiola falou isso, coisa que não era comum antes. Então, cara, gosto pra caramba do Rúben Dias, acho ele um zagueiraço,
mas é aquela. Hoje ele não figura entre os melhores do mundo e é sim muito superestimado, principalmente pela torcida do City que joga o Rúben Dias lá nas alturas, mas não, cara, o melhor zagueiro do City hoje é o Vardiol junto do Stones e eu acho que o Kusanov ele entra também nessa jogada no futuro, quem sabe, né? De zagueiro pra zagueiro, vamos falar do Marquinhos, mais um brasileiro que faz sim uma ótima temporada, eu admito, mas é aquela. Pega o retrospecto recente, pega as últimas 5, 6, 7 temporadas e aí tu vai ver a verdade. A galera costuma sempre vir falar do jogador quando ele tá num bom momento, né? Quando tá numa temporada acima da média, etc. Mas esquece a temporada ruim ou irregular que aquele cara já fez ou as temporadas, como é o caso do Marquinhos. Ele era ótimo na zaga anteriormente, basicamente não falhava ao lado do Thiago Silva no PSG, mas aqui tá o detalhe. Thiago Silva era o elo forte do Marquinhos. Pode perceber que sem o Thiago Silva, o Marquinhos começou a falhar demais, tanto na seleção quanto no próprio PSG. E não são erros comuns, são erros bizarros, sem sentido, entregadas absurdas, inclusive tem uma falha dele contra o Arsenal, onde resulta no gol do Saka, né, nessa temporada. Muitos dizem que ele é injustiçado, que é isso, que é aquilo, que ele é um bom zagueiro, que ele é subestimado. Em modesta parte, eu concordo na parte dele ser um bom zagueiro, agora injustiçado e subestimado, amigo, não dá não, tá? Na seleção brasileira, são inúmeros fatores que fazem esse cara ser extremamente superestimado. No PSG de hoje, finalista da Liga dos Campeões, ele é uma sombra do pátio, que tá comendo a bola, tá? Falem mesmo, é isso. Sinto muito se tu é fã do Marquinhos, eu já fui, não minto, mas infelizmente não dá pra passar pano. É um bom zagueiro? Zagueiraço? Não, isso aí ele não é. Mas não figura entre os melhores do mundo, principalmente quando tu pega o retrospecto das últimas temporadas. Eu não tô falando dessa temporada, essa temporada dele é acima da média, mas as antigas temporadas, aí não, cara. Não tem como passar pano, não. E o próximo da lista é o Sterling. Cara, o Sterling é um caso emblemático aqui. Porque eu achava ele bom pra cacete um tempo atrás, inclusive um dos melhores jogadores do mundo, mas é aquela, quando tu pega o retrospecto é outra coisa. Ele teve uma puta passagem foda pelo Manchester City, teve temporadas extremamente regulares, o Guardiola ele é esse técnico, né, que sabe extrair o bom de seus jogadores, ele treina perfeitamente os seus jogadores e com o Sterling foi exatamente isso que aconteceu. Ele começou muito bem no City, mostrava resultados e por um longo período de tempo figurou entre os jogadores mais subestimados do mundo, estando à frente de uma galera aí. Mas o problema do Sterling foi a era pós-Guardiola. Ele já vinha em declínio no City há pelo menos 2 temporadas antes dele sair oficialmente, e depois acabou pulando então pro Chelsea, onde ele realmente mostrou que era um jogador enganoso, uma passagem horrenda no Chelsea, mal jogando, mal fazendo gol, mal dando assistência, uma performance horrorosa dele, e sendo descartado hoje pelo Enzo Maresca, técnico do Chelsea, que afirmou com todas as palavras, com todas as letras, que não gostava dele, com ele indo então pro Arsenal por empréstimo, e convenhamos, se ele fez 5 jogos nessa temporada foi muito pelo Arsenal, além do fato que este ser humano simplesmente errava cada gol, cara. Assim, ele fazia muito gol, mas errava muito gol também. Eu lembro de um contra o Chelsea, na final da Liga dos Campeões, onde, cara, não dá pra defender isso aqui não. Ele dessa lista talvez seja o menos subestimado, mas tá aqui também, então foda-se. Quem também segue a mesma linha do Sterling é o Leroy Sané. Ele que teve também uma passagem ótima pelo City, onde começou sendo apenas uma promessa e o Guardiola foi lapidando ele com o tempo, mas o real problema do Leroy Sané, cara, é sempre o mesmo problema, sabe? Irregularidade e a pressão alta em cima dele. Quando colocam pressão demais no Leroy Sané, ele acaba pipocando. Mas tipo assim, não é qualquer pipocada, é uma baita pipocada. E o pior é que durante um tempo, muita gente dizia que ele era subestimado, porque metia muito gol, ele era um pouco mais regular do que ele é hoje em dia, mas quando tu olha o retrospecto, novamente falando do maldito retrospecto, as últimas temporadas dele pelo City e também no Bayern de Munique, a parada é outra, cara, a parada é outra. Sané não atingiu as expectativas que foram geradas em cima dele, simplesmente ele era extremamente hypado pela mídia, que o pintava como super craque alemão,
mas a verdade é que ele não foi e nem vai ser. Passou anos e anos e anos e ele continua enganando geral, já tem 29 anos de idade na cara, é completamente irregular nas temporadas que vem fazendo pelo Bayern de Munique, onde inclusive o Thomas Tuchel, que era técnico do Bayern, diz que ele era muito preguiçoso, tá? Onde ele passa a temporada toda sumido, meus amigos, mas tipo assim, sumido mesmo, parecendo um fantasma, aparece do nada, mete gol a rodo e é o mais do que o suficiente pro Bayern de Munique renovar o contrato do cara, como tá acontecendo agora. É um negócio bizarro, é uma sorte implacável do Sané nessa questão. O pior nem é isso, cara, é que eu vi muita gente falando por que o Sané é banco pro Michael Olise. E eu acho que é mais do que óbvio, né, cara? Pega os números, as performances gerais nessa temporada. Certamente o Sané não briga pra ser titular em qualquer hipótese. Tanto que perdeu a vaga de titular no Bayern de Munique, onde, convenhamos, meus amigos, ele nem merece estar mais no Bayern de Munique não, que precisa urgentemente de uma reformulação em massa no ataque. O Sané já não dá mais, a torcida não gosta mais do Sané, na verdade gosta, mas tipo assim, ao mesmo tempo desgosta, tá ligado? Mas é aquela, cara, o Sané foi a pressão alta em cima dele que foi gigantesca e não atendeu às expectativas, né? E vamos encerrar esse vídeo falando do Karim Benzema. Aqui é polêmica, tá? Cara, pra mim o Benzema, ele é um monstro da pelota, é um jogador excepcional, mas longe de ser um dos melhores centroavantes da história. E longe de ser um centroavante do nível do Harry Kane, do Luis Suárez, do Lewandowski e até mesmo do Haaland, que é mais novo do que ele. Benzema não tá nesse patamar, nunca alcançou esse patamar e sempre foi um jogador que ficava na sombra do Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Tanto que ele só veio ter uma temporada de destaque no Real Madrid quando o Cristiano Ronaldo saiu. Os números provam isso, a melhor temporada dele foi aquela em que ele é bola de ouro, de maneira merecida, tá? Mas convenhamos, é um crime pro futebol o Karim Benzema ter uma bola de ouro e o Luizito Suárez, o Lewandowski e até mesmo o Haaland não terem. Haaland que inclusive fez uma temporada infinitamente melhor do que a do Benzema, sem contar o Lewandowski que fez 3 temporadas nível bola de ouro, tá? É um jogador extremamente superestimado, bom de bola, tem números bons, coisa que o Harry Kane, por exemplo, tem também, e isso jogando 10 anos no Tottenham, cara, se tornando um ícone pro futebol só agora, e lembrando que estamos falando de qualidade técnica, de performance no geral, não de títulos. Muita gente idiota, né, com QI 83, acaba utilizando a questão dos títulos para falar que algo é melhor do que o outro, e isso não tem nada a ver não, meu querido, porque se for assim, sei lá, o Rosselu, ele era pra ser melhor do que o Harry Kane, até porque só um ganhou a Champions League, né? Kane, Lewandowski, Haaland, Suárez, esses caras são de brilhar os olhos, espetaculares, sempre fazem ou fizeram temporadas extremamente regulares. Quanto ao Karim Benzema, ele é a eterna sombra do Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Muitos falam do trio BBC, mas esquecem que essa era praticamente só o Cristiano Ronaldo nesse trio e acabou, tá ligado? Sim, esse vídeo é extremamente polêmico, né? Sim, ficou faltando muita gente também, é exemplo do David Beckham, do Ozil e muitos outros jogadores, mas a gente resolveu dar uma mexida nisso, uma mexida naquilo, beleza? Eu espero que você tenha gostado acima de tudo, comenta se você discorda de algo e se concorda, lembrando, mantendo o respeito, né? Isso é muito importante aqui no canal. Tamo junto e até um próximo vídeo. Outra coisa, lembra de deixar o like e se inscrever no canal, tá? Ia quase esquecendo, isso é super importante. Valeu, é nóis. Fui!